it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Atenção, se você é nosso ouvinte há algum tempo, sabe da nossa preocupação com a qualidade. Por isso, estamos com esta pequena nota, cujo objetivo é pedir desculpas a vocês que nos ouvem, por causa das falhas que vocês irão ouvir neste episódio. Tivemos problemas durante a gravação, e 8 trechos de 2 a 4 minutos do áudio original estão com muito ruído, gerando alguma dificuldade para serem ouvidos. Tentamos corrigir, mas não pudemos. Como as falhas são aleatórias, não pudemos cortá-las, sob pena de prejudicar toda a conversa. Tentamos regravá-las, mas teríamos que regravar todo o episódio, e lamentavelmente isso não será possível. Para o próximo episódio, de número 15, esse problema não ocorrerá mais. Pedimos a sua compreensão e curta o episódio, pois apesar desses problemas ele está muito, mas muito bom. E agora nós continuamos passando por uma outra arquitetura, no caso, já pulamos da segunda, terceira para a quinta geração, que é o FM Towns Marte. Quem ouviu o nosso episódio 3, do qual o César acabou de citar, nós falamos do FM Towns, e o Marte foi um console de videogame baseado no projeto do FM Towns, era tecnicamente o sucessor do FM Towns, tá? Ele saiu em 1993 pela Fujitsu, exclusivamente para o mercado japonês. Tinha uma CPU 80386, cara, interessante isso. Sim, exatamente. Sim. 386X, 16 MHz, é um processador da AMD, vinha com leitor de CD e vinha com drive de disquete. O áudio do mesmo usado no Mega Drive, o YM1612. Provavelmente vai ter gente vomitando pela simples menção do termo AMD nesse podcast. Alguns vão estar querendo arrancar as calças pela cabeça só por conta da menção do nome 386. Isso. Mas, se você não lembra, você volta a ouvir o nosso episódio 3 que a gente comenta. Aliás, não, esse é o episódio do 1632 bits. Qual é o? 6. É o 6 que a gente comenta 6. Do FM Towns do 6. Pra fazer melhor, episódio 6, se eu não me engano, parte C ou parte D. Pode ouvir a parte A, B e C e D que estão boas. Todas estão muito boas. Assim, a gente volta àquela situação dos computadores que geram o videogame, e o FM Towns, ele vem como um spin-off do... O Marte vem como um spin-off do Towns. O Towns já é um micro de 89. Na verdade, a linha Towns, né, vem de 1989. O Towns é de 93, como o Ricardo já citou. Foi Towns o primeiro... Marte, no caso. Marte. E o Marte foi o primeiro videogame de 32 bits. E claro, tinha o CD-ROM. Só relembrando, o Towns foi um dos micros de multimídia do Japão e vinha com um disquete. Era um videogame que vinha com um drive de 3,5, exatamente. Ele também vinha com mouse, porque o Marte era totalmente compatível com o Towns. Aliás, a porta de joystick dele, se eu não me engano, ou pelo menos do mouse, era exatamente igual ao do MSX, porque eu comprei um mouse pra MSX e vinha na embalagem, sabe, lá, podendo se usar nem FM Towns, MSX, não sei o que, era o mesmo mouse. A pinagem era a mesma, não era Atari Sega, era MSX Fujitsu. O Marte, ele foi um videogame muito poderoso pra época dele, e já era um spin-off, como o César falou, de um computador super poderoso pra época dele, que é o Towns. Apesar de ser um 386 de processador, ele tinha outros processadores. O processador de vídeo dele era muito mais potente que o VGA da época. Manipulava não sei quantos mil sprites, tinha uma paleta. Ele manipulava 32 mil cores. 32 mil cores, sendo 256 na tela, resolução de 352 por 232 até 640 por 480. Em 24 sprites, tamanho 16 por 16. Ou seja, 6 canais de som FM, 8 PCM, 2 MB de RAM, um CD-ROM single speed e um flop interno de 3,5. É só relembrando que o FM Towns foi o primeiro, talvez o primeiro micro que botava a interface gráfica dele, inclusive direto do CD-ROM. Em 1994, a Fujitsu, né, pintou o chassi de com uma cor mais escura, né, baixou o preço para 66 mil ienes
e manteve o mesmo Marte para lançar o FM Town Smart 2. E jogou no mercado uma lenda urbana que dizia que ele era baseado no 486, né? O que na verdade mostrou-se falso. Ele era baseado no mesmo 386 SX de 16 MHz. O que era estranho, porque o FM Taos 2 era um 486. O Marte Town. Não, o FM Towns 2. O micro, o Towns 2. Era um 486 assim. Agora o videogame foi uma lenda urbana, mas eles fizeram esse marketing do tipo, o consumidor olha, poxa, era o Marte 2, o Taos 2 tem 486, então o Marte 2 vai ser também. Vai ser 486. E aí tinha coisas interessantes, tipo, a formatação de disquete dele tinha que ser em 1.2, feita por uma guia gráfica, uma BIOS gráfica, para manter a compatibilidade com disquetes de PC 98. E se você quisesse colocar isso para funcionar num PC comum, aliás, o PC 98 era o que dominava naquela época lá no Japão. E ele lia. Ele lia, mas não eram compatíveis. E aí tinha uma pegadinha. Apesar dos disquetes serem o mesmo, você não poderia simplesmente enfiar ele num PC comum, porque ele teria que ter um drive que lesse esses disquetes em mod 3, que tem na BIOS da maioria dos PCs novos. Alguns PCs antigos não tinham isso. Até hoje você encontra isso na BIOS até hoje, que muita gente não tem nem ideia para seja isso. Pra que? Tem muita gente que tem nem ideia do que é disquete, gente. Tem muita gente. Meu sobrinho, por exemplo, viu um disquete 3 de 5 e um quarto lá em casa e perguntou onde que tava o toca-disco pra botar aquilo. Ô Sander, tem um vídeo sensacional que eu tenho que achar, colocar no show notes, mas assim, tem um vídeo sensacional sobre um experimento que fizeram na França de pegar a criança de 5, 6 anos e colocar produtos tecnológicos dos anos 70, 80 e 90. Elas tentando entender o que era aquilo. É muito, muito divertido. Eu me comprometo a correr atrás disso e colocar no show notes. Se eu não achar, você pode cortar toda essa papagaiada que eu falei. Mas é um vídeo pra ilustrar essa coisa do que o Sander falou, que a molecada hoje em dia não, tipo, fica perguntando pra que serve aquilo ali, tipo, E eu acho que eu vi isso, que pegaram um Walkman, deram na isso, isso. Em 2009, uma jornalista do portal G1 entrou em contato comigo e com o Gustavo Guanabara, e falaram queriam fazer uma experiência dessa, demonstrando. Eu levei um MSX, coloquei a garotada pra jogar no MSX, o pessoal até exatamente, o Brasil me Show, o Marcelo teve lá, levou alguns videogames da coleção deles e fez a experiência, botou uma garotada, alguns adolescentes usando, né, e lamentavelmente ficou provado que os adolescentes hoje em dia não sabem jogar Shotnap. Os caras não conseguiram chegar nem no tanque do Space Mumble. Uau. Quem sabe o que eu tô dizendo, que chegar no tanque até uma meba chega. Mas enfim. Mas aí a gente entra num quesito mais interessante. Mas esse não é um podcast Space Mumble, né, gente? Não, mas uma pena também, diga-se de passagem. A gente entra num quesito muito mais interessante, muito mais específico. É que você vê que a garotada de hoje, o pessoal do Click Mouse, os adolescentes da geração mouse, eles se acham muito tecnologicamente avançados e não são, porque eles não entendem tecnologias primordiais, básicas. Chama a gente de velho. Enfim. E só pra fechar a frase, dizer, eles não sabiam quem era Solid Snake. Uau! Né? Até minha filha de 4 anos sabe quem é o Solid Snake, que ela chama de o tio velhinho. Se você não sabe o que é Solid Snake, pare de ouvir esse podcast e vá pra internet, pomba. Vai procurar ele, tudo que tem a mão sobre Metal Gear. Voltando, uma observação do Mate é que o Mate tinha um slot PC MCIA, tipo 1, ou seja, você conseguia rodar cartões SRAM que poderiam ser usados como disquetes, e você poderia usar, por exemplo, um modem, com a Fujitsu, que lançou um modem de 2400. Peraí, vamos frisar bem. A galera tá acostumada hoje a utilizar a internet de 1 meg e já acha lento. Fala de quanto é que era o modem? 2400 bps. Veja bem, vocês utilizam a internet de 1 megabps. A gente tá falando de 2400 bps, 2 kbps. Perfeitamente. E a Lambos Basic nas 300. Se usasse 1200/75. Nossa, videotexto, gente. Padrão do videotexto. Rede Cirandão, eu usei com modem de 900 bps conectado no MSX e utilizando auricular fone, que era aquele modem que você enfiava o gancho nele inteiro. Nossa, eu lembro disso. Transferi arquivo com a Lilu, o quinto elemento. Eu transferi arquivo com a Lilu via conexão X-Modem. Um abraço pro quinto elemento, nosso amigo Lilu. Né? Enfim. Vai ficar puto. Né? Entendeu? Enfim, vamos fechar o Marte com uma pequena observação. O Marte não foi um videogame tão bem sucedido no Japão, até seguindo um pouco o FM Towns, que nunca esteve na frente, apesar de ser talvez o mais
tecnologicamente avançado dos micros japoneses, Sim. mas não foi o que mais vendeu. Porque era proibitivo o preço dele. E o Mart seguia essa coisa. Porque os jogos do Mart eram excelentes. Ele teve apoio de soft houses de ponta, de linha. Temos aí Street Fighter, Super Street Fighter da Capcom. Temos aí versões espetaculares de jogos da SEGA. Temos o Afterburner 2 e 3, Turbo Tiran, Galaxy Force. Temos muitos jogos da Compile, Puyo Puyo, uma versão espetacular do Puyo Puyo. RPGs espetaculares. Ele só tinha jogão. Só que era um videogame muito caro. E tinha outro problema. As pessoas começaram a fazer... As software houses começaram a fazer jogos FM Towns. E com isso o Mart ficava vendido. Porque o Towns começou a passar Ou não vendido. Não fala não. Ficava solto porque a gente já comentou lá atrás, o FM Towns, o 2 já era 486, enquanto o Mart 2 continuava em 386, e existem diferenças importantes entre o 386 e o 486, suficiente para, se você fizer pensar alguma coisa em termos de 486 e todo o conjunto do Towns, Towns 2, etc e tal, você não conseguiria fazer rodar no Mart. Só com uma curiosidade para quem não acompanha a arquitetura de processadores, etc., não estudou nossos podcasts como deveriam, a principal diferença entre um 386 e um 486 era o coprocessamento aritmético, que faz a aliada dos cálculos todos de ponto flutuante, e é o que mais se tem em jogos, são cálculos de pontos flutuantes. Quando você trata principalmente com física de jogos, tudo isso são realizados sobre cálculos. Se você não tem um processador aritmético, essa tarefa é toda jogada para o processador e ele vai ter que paralisar para tarefas importantes que seriam dedicadas aos jogos. E em resumo, você vai comprar o Mart 2, pensando que vai se dar bem, vai pegar um jogo do Towns 2, vai se frustrar, o jogo vai rodar lento ou até não rodar em alguns casos. E para completar, como tem sempre alguém fazendo o que não devia nas empresas, em vez de fazer no banheiro, faz em público, a Fujitsu olhou que o Mart 2 estava vendendo bem, mas já tinha desistido do videogame. E simplesmente cancelou. Vamos parar de vender Mart. E o Mart 2 estava até vendendo bem, baixou o preço, etc e tal. E por isso a Fujitsu criou uma lei que no Japão eles chamam de Lei de Mart. Se você não quer vender algo, então você não pode aumentar suas vendas. Coisa meio óbvia, mas enfim. Óbvio não é uma coisa muito comum quando se trata de estratégias empresariais, né? Como a gente já viu algumas vezes nesse podcast. Fechando o Mart, vamos voltar pro Ocidente. Mas vamos continuar vamos dizer assim, na pegada tecnológica do Mart. E vamos falar agora. A gente já comentou largamente do Amiga. A gente já falou do Amiga em uns 2 ou 3 episódios, inclusive no nosso episódio Fight Night, né? Como dizem em Minas, né? Ou nu. E certamente os amigueiros do Brasil vão lembrar. Os amigáveis, como eles chamam. Os amigáveis. Os amiguentos, falaram amiguentos, eu fui recriminado por alguns usuários da comunidade amiga. Amiguento não, amigável. Tá bom, os amigáveis. Os amigáveis. Amiguento lembra briguento, então é melhor. Mas eles eram meio briguentos na época, então isso era meio que propósito. Briguentos, nojentos, fedorentos. E vão, né? Mas a galera de amiga é gente boa. Enfim, a galera de gente boa, mas. Eu tenho umas amigas boníssimas, cara. Você não sabe como elas me resolvem. E certamente vocês vão lembrar, até porque um deles saiu no Brasil, dos videogames baseados na Amiga. E são 2. Porque é aquele negócio. Dá uma faca, eu preciso cortar os pulsos. Eu não recordava disso. Olha, tecnicamente são 3, se você considerar o arcade dele. Jesus, fizeram um arcade? E você jogou. Que medo! Mad Dog McCree. Não, você tem outro também baseado. É o Shadow Dancer. É baseado no mesma placa do Mad Dog McCree. Sim, os jogos da Digital Pictures e da American eram Laser baseados Games. em placas com 68, com 68K lá. Não é 68, é a Amiga mesmo. Tá todo o chipset dele. Putz, que delícia isso, hein? Bom, mas olha só, Shadow Dancer era bom, cara. O dançarino da sombra. Não confundir com aquele da SEGA que é o Shinobi, tá? O primeiro deles foi o Commodore CD-TV. Commodore Dynamic Total Vision. Uau! Em 1991. Que foi uma das primeiras tentativas de se criar um centro de entretenimento digital para a sua sala, mais conhecido hoje em dia como Home Theater PC. Isso. Olha só. O case, inclusive, do CD-TV era muito parecido com o case de um receiver,
De um CD player. De um CD player, de um hi-fi, justamente pra que não chocasse tanto quando você colocasse numa casa. Não, e tinha um joystick em formato de controle remoto, né? Era o mais interessante. O joystick dele tem cara de controle remoto. E eu não duvido nada que ainda seja sem fio. É sem fio. Bizarramente é sem fio. O CD-TV era vendido como um appliance para sala de estar, né? Muito bonito. Competia com o infame Philips CDI. O Philips CDI não era baseado em uma arquitetura de micros, não. Não, ele já era uma coisa própria. uma coisa própria. É alguma maluquice Isso é da baseado em Philips. MSX, né? A Philips trabalhou com MSX, poxa. Não, mas ele enfim, era gente. era 68K também. Ah, que merda. Eram 68 mil rodando a 7 MHz, rodando Amiga OS 1.3. César, resume, era um Amiga 500 por dentro. Obrigado por poupar o ouvido do nosso Eu ouvinte. diria mais o 600, que é tosadão, né? Não, porque é 91 Ah, é verdade. é antes. É o ACS, o chipset dele. Sim, engraçado da história é que em 91 já tinha o Amiga OS 2.0. Eu não sei por que lançaram Por causa do Amiga 3000, que foi lançado anteriormente. Ah, então eles protegeram o 3000 ao segurar o Amiga OS 2.0 e não colocar no... Não, é por causa que se fizesse isso aí baseado no hardware do 3000 ia ficar caro pra caramba, muito mais caro que já era. Não. Aí você não entendeu a colocação. Mas o Amiga OS 2.0 ele... era compatível com os Commodores, com o Amiga 500, Amiga 600? Não, com 600 era, com 500 não. O único 500 que era compatível era o 500 Plus. Porque o que já ele 500 foi Plus, lançado. na realidade, era o sonho de consumo de todo mundo, que era o hardware do 600 dentro do gabinete do 500. Que era muito mais bonito, robusto e tinha teclado Exatamente. Pena que esse Amiga era meio raro de você conseguir. Eu saquei. Contava com o Fat Regnus, com o SS, que não era mais o Denise, era Já aceitava a nova versão da Video Toaster. Toaster 3000, no Amiga 3000. Já aceitava. Exatamente. Não, e o legal Que aí, da nova Video Toaster o é que SS não tinha aquelas bizarrices de você botar o Amiga e ele vir com a tela verde, amarela, azul, preta, roxa o e SS não botar, ele tinha né? duas grandes vantagens. Uma, passava de resoluções acima de 700 e pouco por 400 e pouco. Uau! Ia pra 1024, ia... Uau, não entrelaçada? Não entrelaçada. Entrelaçada e não entrelaçada, tinha os dois modos. E a segunda vantagem é que já tinha nativamente você escolher por software, seria NTSC ou PAL, sem qualquer gambiarra. Uau, mesmo. Assim, o que acontecia? Obviamente, como o CD-TV era um Amiga 500 num case de receiver e tinha um CD-ROM, muita gente da comunidade Amiga acabou não comprando o CD-TV, esperando depois saiu como o Commodore A570, que foi o primeiro CD-ROM, o drive CD-ROM para Amiga. Exatamente. Unidade feita pro Amiga 500. Isso. Diga-se de passagem. Na prática, apesar de tudo isso, apesar de todo o esforço da Commodore, o CD-TV não durou muito tempo. Ele foi logo substituído, Tudo bem que eles iam tentar de novo. né? Óbvio, né? A Commodore não desiste. A Commodore é meio que brasileira, não desiste nunca. Isso. A Commodore não desiste nunca. E trocou o case bonitão. É bonito o case CD-TV, né, gente? É bonito. Ele trocou por Não. uma coisa mais videogame-like. Até hoje, a rigor, se você coloca o CD-TV assim na sua sala, ele impressiona. Porque justamente ele parece um receiver. E não são muitos computadores, mesmo hoje em dia, mesmo com a onda dos HTTP6, não são muitos computadores que parecem um receiver, inclusive com teclas muito parecidas com teclas de receiver. Só que parece não, só o técnico. É que ele tem teclado wireless, tem mouse, tem trackpad wireless. O teclado dele não é wireless. Inclusive, vou falar uma coisa interessante sobre o teclado. O teclado dele é o teclado mais disputado à tapa pelos Amiga users. Porque é o teclado de Amiga preto, com pinagem padrão de Amiga 1000, 2000. Imagino que Esse seja. é disputado à tapa, esse teclado. Tem muita gente que compra o Z32 pra fazer mod, botando a pinga da Amiga de preto, fazendo um mod da Amiga preta e botando esse teclado. O CD32, que ficava o bicho do CD-TV que a gente já comentou, que já tinha cara de videogame, esse muita gente certamente conhece. Eu tenho certeza que Foi vendido no Brasil, Foi do Brasil. oficialmente. Se você teve um CD32, né, manda um abraço aí, né, nos nossos comentários. A gente botou um System Classic
Não, Mega Drive tá assim. Mega Drive. Ele lembra vagamente. Tem. Eu acho que o Mega Drive, se não me errado, saiu uma versão com 32, uma coisa de bits escrito em cima. Saiu o Multimega CDX32. Era Era a combinação de tudo, cara. Era a combinação de tudo. Era a combinação do Sega CD, mais o 32X, mais o Mega Drive embutido. 32X não tinha. Ele tinha, era o Multimega. Era o Multimega. Era o combo, né, gente? Era o combo. O 32X era pra ser um Marte, a Marte foi cancelado. Uau. Mas eu tive o 32X. Sim, separado. Você fazia o. Eu já tive o Multimega CDX, mas o 32X Você fazia o Megazord, né? É o Megazord, que era o CD. Eu rodava o Sonic 32 com a placa de expansão do Sega 32X. Dava um burst em termos de áudio e gráfico no Sonic CD. Com certeza. Foi vendido no Brasil, só pra lembrar, realmente ele parece um modelo desses combos de Mega Drive e Sega CD. Baseado na arquitetura Agra, né? A arquitetura 2 à frente do CD32. TV. Tanto é que já era um 020 Que não te falava novamente, é uma Mega 1200. Obrigado, João. E o CD32 começou vendendo muito bem, mas ele tem uma história triste. Porque ele pegou a época da falência da Commodore. Isso. O que aconteceu? O Neo CD32 saiu pelo mundo todo e na hora de sair dos Estados Unidos, a Commodore pegou uma injunção na justiça que a proibia de importar qualquer coisa para os Estados Unidos. Ela produzia nas Filipinas e importava. Até hoje, aliás, injunções desse tipo são o que as empresas mais temem, porque não conseguem importar nenhum eletrônico para os Estados Unidos, não conseguem vender. Por exemplo, hoje a rigor, qualquer Sony, Apple, Samsung, enfim, tipo, se entra numa injunção dessas, proíbe de importar para os Estados Unidos, danou-se, não tem o que vender. Aconteceu inclusive com a Sony esses dias, que a LG entrou numa disputa com a Sony, a LG conseguiu uma ordem proibindo a venda do PlayStation 3 nos Estados Unidos. Não, na Europa. Não. Na Europa ela conseguiu, nos Estados Unidos ela tentou e não conseguiu. Ah, a Sony tentou e não conseguiu. Pra sorte da Sony, ela conseguiu na Europa. Na Europa foi mais fácil, porque foi apenas alguns dias. Depois ela conseguiu voltar. E logo depois disso, a Commodore, como todo mundo sabe, pediu falência. O Amiga CD32, ele tem um conceito mais próximo ao FM Tal Smart até do que o CD-TV. Ou seja, ele era um videogame mesmo. Com algumas expansões feitas por terceiros, você poderia colocar nele teclado, drive disquete, Mas HD, mouse e transformar ele no Amiga. Como lembrou o João, era Amiga 1200. aliás, no Amiga não, no Amiga 1200 ainda por cima. Pois Você é, pode perceber- virava Amiga 1200. Como você pode perceber, ele tem mesmas capacidades, olha lá, 2 MB de RAM, 1 MB para Kickstart ROM. Esse sim era ROM 3.0, 3.1. No final das contas, O Amiga 1200 foi o maior concorrente dele, porque o pessoal olhava e fizeram a mesma coisa que fizeram lá atrás com o CD-TV e o CD-ROM. Compraram um CD para o Amiga 1200 que rodava todos os jogos. mas é aquele negócio, o CD32 chegou a vender razoavelmente bem, Até essa liminar. até quando a Commodore começou a ter os problemas dela. Quando a Commodore, em abril de 94, declarou a concordata, aliás, e as vendas foram encerradas, até porque teve problema de componente, essa coisa toda, a Commodore ficou vendida nessa história, não conseguiu cumprir as ordens, fechou, pediu concordata e tal, e com alguns meses o CD32 foi descontinuado. Diz até na época desse problema todo que a Commodore inglesa que forneceu alguns componentes e software para o mercado americano. Procedimento de falência. Isso. Pra terminar, a Commodore vendeu o CD32 como o primeiro videogame de 32 bits, mas não era. A gente lembra, vocês lembram, o Marte chegou na frente. E do resto é um Amiga 1000. Você pega a Amiga 1000, cola 1200. 1200. Você copia a especificação do 1200, cola é o CD32. Inclusive, como eu disse, rodava os mesmos jogos e vice-versa. Se você botasse o CD-ROM sim. nele, rodava. E o CD32, inclusive, tinha porta de expansão para 68030. Até por época a Commodore segurou as expansões oficiais do CD32. Ela não queria cometer o erro que cometeu no CD-TV. Você podia expandir muito facilmente. E ele concorrer com o Isso, Amiga. e concorrer com a própria Amiga. Ela quis separar muito claramente o CD32 da linha Amiga clássica, digamos assim. Só que não conseguiu, porque a máquina ainda assim era muito similar ao modelo caseiro vigente, que era o Amiga 1200. Em termos de software, tá vendo aqui, ele era capaz de rodar a maioria dos títulos que tinha da Amiga do CD-TV. Foi lançado com 2 jogos e o pacote depois veio mais um jogo
que foi pela revista Amiga, foi talvez um dos piores de todos os tempos, ganhou 3%, isso porque eles não conheceram Barravento. Nossa! Se esse Barravento eles conseguiriam, seria pior do que o Dangerous Streets, que é esse. Pois é, Barramento acho que é o pior jogo do Amiga de todos os tempos. E uma outra curiosidade é que o joystick do CD32 é o único joystick oficial da Commodore de todos os tempos. Ela nunca tinha feito um joystick. E o controle remoto CD-TV não é bem um joystick, então é o único joystick oficial dos Amigos e até dos Commodores, porque sempre foi os terceiros que fizeram controles. O CD32 podia rodar praticamente todos os jogos de Amiga, né? Sim, estava botar um flop e vamos nós. Né? Ou já tivesse convertido pra CD, não tinha problema. Mas é aquele negócio no mundo em que as pessoas já queriam jogar Doom e Virtua Fighter. Aliás, eles faziam uma prática, o pessoal chama de shovelware, né? Shovel, pra quem não sabe, é pá, né? Então pegava um jogo velho, colocava uma abertura, alguma coisa, transferia o jogo direto pra CD e rodava e dizia, ó, jogo novo, versão pro Amiga pro CD32. E, na verdade era a mesma coisa de sempre, De um somente jogo com de uma... 1200 convencional de disquete. Exatamente. Né? Muitos jogos foram portados assim. E o CD32, como saiu no Brasil, eu não lembro se a PCI... Foi a PCI. Tô falando, tipo, se a PCI ficou alguma coisa diferente ou se ela simplesmente pegou o kit da Commodore e lançou no Brasil. Era o kit da Commodore. Ela não colocou nenhum jogo diferente, nada disso. Não. Enfim, se você teve um CD32 da PCI, já sabe, poste sua experiência nos nossos comentários. Porque nós vamos ler os comentários. Aliás, nós sempre lemos os comentários. Apesar de tudo, é uma máquina muito querida pros colecionadores. Afinal, é um Amiga 1200 com unidade de CD embutida. Já que a gente tá falando de Commodore, vamos retroceder um pouco. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Se você tem um Amiga OS clássico, o seu Amiga clássico tem uma Cyberstorm ou uma Blizzard, seguinte, você vai clicar no link que está aí no nosso show notes e você vai comprar o seu Amiga OS 4.1. Opa, atualização. Vamos parar por aqui que o senhor vai reclamar, não sei o que, né? Eu não consegui comprar porque eu vi vocês falando baboseira. Dá pause, compra e volta. Comprou? Beleza, vamos continuar. Enquanto você espera o correio te entregar, né, e você vai fazer as contas, o cara realmente, né, disse que custa 99 libras e 95 pence, com CD, né, com um flop de instalação, vem com manual, vem com uma caixinha bacaninha. Detalhe, suporte para placa controladora, placas PCI controladoras para interface SATA, suporte para Mediator. Quando você colocar, aproveitar no Mediator e usar uma placa de vídeo VGA, uma Radeon 9200, 950. Suporte a Zohan. Também, suporte a Zohan. O AR3D. Isso é importante. Suporte a aceleração porrada, o padrão AR 3D. E mais algumas coisinhas que fazem o usuário de Amiga ficar empolgado. Ele é um produto da própria Ethereum, que é a dona do Amiga OS. E provavelmente deve estar vendo até em outros lugares. Mas sei que tem a venda na AmigaKit.com, tem a venda na Active Systems da Itália e tem a venda na linha Computer da Alemanha. Mas não é só isso, cara. Não. O povo do Amiga 600 não foi esquecido. Pois é, o pessoal da Amiga, a piadinha, né? Mas a evolução do Pense Bem não foi desamparada, né? Foi anunciado o A604, que, entre outras coisas, ainda tem a expansão de Chipman,
suporte a hardware de A1200 e um bando de coisa que se o jogo não tivesse aqui, ele ia explicar pra gente. Pois é, faz falta um amiga user por perto, né? E praticamente um amigo user com memória em dia, coisa que não anda acontecendo com este que vos fala há algum tempo. Então assim, felicidade. Mas enfim, né, você pluga ali perto do flop drive, é uma tardezinha, enfim, aí você se diverte. €49,90 em algum momento de junho, povo do Amiga 600. E mais uma vez, aquele mesmo recado, tipo, vocês estão fazendo o que ouvindo a gente se não estão comprando? É uma coisa, dá pausa, vai lá, confere o saldo do seu cartão, da sua conta no PayPal e já faça a sua reserva. Entre em contato lá com o James, o cara que é o responsável, já fala com eles lá e ó, reserva minha. Na verdade nem vai ser com o James, né? Ele vai vender via lojas de Amiga. Vamos fazer um comentário que não é exatamente ligado a nenhuma linha específica. Vai sair em algum momento no futuro um álbum chamado One Big Album, feito a partir de duas instituições, né, a Game Music Initiative e a One Big Game. É um álbum com músicas de compositores para videogame, né. Entre os mais famosos estão Christopher Tin e Masaya Matsura. Sendo que o Christopher Tin já ganhou o Grammy. Já ganhou o Grammy. Eles vão levantar dinheiro para algumas instituições de caridade envolvendo crianças com esse álbum. É uma iniciativa organizada, particularmente a Game Music Initiative, é organizada por Ruud van der Moze, da Engine Software. E ele é um usuário ativo de MSX até hoje, é um cara que está envolvido na comunidade MSX. Inclusive vai ter gente de MSX, né, envolvido. Sim, inclusive tem uma música do Bart Hoydmans, que é um músico que nós já colocamos no Retro Hits, nos primeiros Retro Hits, a gente teve música do Bart, já colocamos também música dele nas trilhas sonoras dos nossos episódios. O Bart Hoydmans é músico, compõe para MSX, tem umas peças muito bonitas compostas por ele, e vai ter uma música nesse disco. Eu particularmente espero, ansioso para que anunciem a data de lançamento. A mão tá coçando pra comprar, viu? Muita coisa, tipo, das antigas e das novas. A minha também tá coçando, também tô querendo comprar. Ao contrário das maneiras que a gente falou, pessoal, dá pausa e vai comprar, a gente pegar, dar pausa e olhar, a gente tá querendo comprar. Quando tiver disponível, pode ter certeza que vão ter 2 sujeitos, pelo menos no Brasil, espero que mais, além da gente, que vão animar-se pra comprar. E também é uma iniciativa bacana, né? Vai ajudar 2 instituições de caridade que trabalham com crianças, né? Eu acho que não é só isso, eu acho que ajuda também a levantar o conhecimento em torno de música de videogame, que é um negócio que, por incrível que pareça, apesar do videogame ter se tornado o bico na nossa sociedade, em tudo que é lugar, assim, a música de videogame nunca teve uma relevância muito grande. Por isso é que toda vez que eu posso, por exemplo, eu vou ao Videogames Live, mesmo deixando um bom dinheiro lá na bilheteria, porque, sim, é muito legal. Muito bacana. E enquanto não chega, vamos começar com o remake do Hero. Clássico Hero. Porra, 20 fases que me tiraram me botaram com cabelos brancos quando eu era criança. Eu posso te confessar uma coisa, eu nunca consegui chegar na fase 16 do Hero. 16? Não, cheguei uma vez, eu nunca cheguei na 17. É um remake para Windows, são 0.96, que você pode baixar gratuitamente. Os gráficos estão muito fiéis à versão da Activision. Sim, a gente lembra sempre muito da versão do Atari, né? Isso, é que no caso particularmente ele usou como base a versão do Atari XL. Ah, tá. Mas ele reprogramou, não é um emulador, detalhe. Óbvio que a gente sempre fala e vai continuar falando que você deveria ligar o seu clássico de jogar Hero, mas vou te dizer, viu, que o trabalho tá bacana. Tá. Parabéns pro programador, que ele fez, o trabalho não tá completo, mas ele fez um trabalho muito legal de ser o mais fiel possível ao mundo do original no Atari XL, desse que é um clássico da Activision, né? Um detalhe curioso que ele trocou o logo de baixo. A Activision usava na época aquele logotipo clássico dela do arco-íris, só que ele não tem menção de usar o logo da Activision, então ele pegou, colocou e trocou a Activision pra Retrovision, e ficou bacana. Tem um vídeo no YouTube mostrando o logo, tá embutido na página, tá bem bacana. Isso aí. A gente já comentou sobre esse assunto aqui antes da criação, do backstage, mas vai comentar agora. Todo usuário de MSX, em algum momento, ele lembra da Obsonet, que foi
foi o primeiro cartucho Ethernet para MSX. A Obsonet, a primeira vez que foi mencionada foi em 2004. Ela foi desenvolvida a primeira vez em 2004, foi feito um lote pequeno, foi vendido em grupos de usuários na Espanha, e a gente inclusive comentou na última sessão de notícias sobre o trabalho do Nestor Soriano, também conhecido como Konami Man. Ele desenvolveu uma espécie de um framework e tem desenvolvido aplicações de rede para MSX, usando o framework dele para operar em cima da Obsonet. Mas é aquele negócio, né? Como o senhor Nestor Soriano não dorme e a cada dia ele inventa uma maluquice nova, as pessoas se perguntam, tipo, legal, onde eu consigo comprar meu Obsonet? Um russo maluco chamado Caro resolveu recriar o cartucho. Recriar o Obsonet caiu num problema. Existia um chip PLD, o GAL 16V8, que é programável e que ninguém sabia como ele devia ser programado. O que o Caro fez? Redesenhou a Obsonet para não precisar dessa PLD. Inclusive o pessoal que precisa construir agradece. Recriou e lançou a Obsonet 2, que é 100%, quase 100%, 99%, né? Compatível com a Obsonet original. Tem uma coisinha diferente, não faz mirror dos registros da RTL 8019 na RAM do MSX, mas como coisa que ninguém usa, então paciência. Não é algo assim tão óbvio. Ou seja, tá bom. Eu tava conversando com o Tecnopovo, né? O pessoal da Tecnobytes, o caso da pessoa do Ricardo Azen. Cheguei pra ele e falei, pô, já viu? Azen, negócio da Obsonet 2. Poxa, legal, podia montar isso aí. Eu adoraria ter uma placa de MSX. Ele olhou pra mim e só disse, eu já encomendei os componentes, tem 20 dias. Dentro em breve eu terei pra vender. Ou seja, por ocasião que você deve ter ouvindo isso, espero, o Azen já vai estar com o cartucho disponível, senão ele vai estar rodando os betas, vai estar fazendo alguns protótipos pedindo pro pessoal pra testar. Eu já olhei um hub Ethernet velhinho que eu tinha aqui em casa que eu ia me desfazer, já olhei pra ele e disse, você não vai embora não. Poxa, vou poder finalmente realizar um dos meus sonhos, que era botar rede nos meus MSX. Então, turma do MSX já sabe que o Azen já tá querendo fazer Obsonet, e talvez por ocasião que você esteja ouvindo isso, talvez ele já esteja rolando o protótipo, ou seja, muito em breve ele vai estar fazendo isso. Além de outras ideias que ele tem, eu estive conversando com ele, outras coisas que ele está interessado em fazer. E outras pessoas têm feito para MSX, mas algumas a gente ainda não pode divulgar para não estragar a novidade. E vou mandar primeiro um abraço, depois a notícia, né? Um abraço pro Frizz. Abraço pro Frizz, para quem não conhece que é o Frizz, o Fábio Ricardo Schmidlin. Desculpa, Frizz, se eu falei seu sobrenome errado, tentei acertar. Que é usuário de MSX e morador da aprazível cidade de Curitiba, no Paraná. E que o Frizz tinha um problema sério, que era, todo mundo que é programador sabe disso, né? Você faz teu software bonitinho, etc. E o usuário diz, na minha máquina tem bug. E aí você vai ver... Vem cá, meu filho, qual é o teu MSX? Aí você descobre que é uma combinação absolutamente bizarra e aleatória que só ele tem na face da Terra. Ou, no mínimo, você não tem. Acredite, pessoal, isso é mais comum do que parece. Gente, o que o Frizz fez? Preciso ter alguma maneira de poder facilitar esse teste. Testar essas coisas, ver para poder testar o software, ver se tá ok, combinações do padrão, etc e tal. E aí, o que ele fez? Ele pegou o OpenMSX. Não, só um parênteses para explicar a questão do OpenMSX. O OpenMSX é um emulador de MSX, mas ele foi feito com o propósito de ajudar o pessoal que trabalha com desenvolvimento para MSX. Então, o objetivo dele não é ser o emulador mais rápido, mas sim ser o emulador o mais fiel possível ao MSX original, para facilitar o trabalho de quem desenvolve. Facilitar o trabalho de desenvolvedores que estão desenvolvendo software para MSX hoje em dia. Inclusive, ele é um emulador que ele é de código aberto e ele é disponibilizado para Windows e para Linux, e no Linux ele está disponível em alguns repositórios oficiais de algumas distribuições, como Fedora, como Ubuntu, ele está lá disponibilizado. E aí o que ele fez? Ele pegou a filosofia dos famosos access tests, né, séculos da web, e resolveu criar máquinas em cima do MSX para o pessoal poder testar essas situações mais bizarras. E daí surgiu os MSX access tests. Por enquanto ele criou duas máquinas, né? Um para testar layout de slots, aquela coisa linda de máquinas com slots aparentemente, né, expostos daquela maneira, joga pro alto e onde cair tá bom. Onde bateu tá valendo. E uma de hardware que é o contrário do primeiro. Que o primeiro era hardware comum numa posição de slot não comum. Esse é o contrário. Hardware incomum, particularmente fazendo acesso direto e legal em slots
sabe? Que não foram jogados pro alto e caiu. Nossos amigos desenvolvedores, vale a pena olhar um tempinho, testar pra se antecipar o bug antes que o seu usuário descubra o bug pra você. Eu tô dando uma olhada no site, o Free está dizendo que a segunda máquina, que é do hardware, tá com 70% pronto, mas ele tem a intenção de fazer mais 4, que é uma para testes, para chamar teste da BIOS, um para comunicação entre os processadores, teste de performance, ou seja, para timing e temporizadores de software, essas coisas, e um para erros checar. Suporte ao modo turbo. Isso acaba sendo um problema muito comum. Então, ele vai fazer testes para você poder simular como é que ficaria o software, tipo, 1180 funcionar a 40 MHz, o 58, que é o chip de vídeo da 2+, operando o dobro da velocidade que ele opera, e para checar esse tipo de coisa, né? Então, assim, ele já fez a primeira, a segunda tá praticamente pronta, já tá disponível para uso, e as outras 4 ele tá fazendo, que é justamente para checar, dar com erros de chamadas errados na BIOS, outras com timing de entrada e saída errado, a questão do turbo e as bobeadas, como ele fala, todos escorregam nesse ponto, testes para erros comuns. Uma iniciativa muito interessante para fazer com que a sua aplicação, sendo executada no OpenMSX, dentro desses ácidos testes dele, dentro dessas máquinas, garanta que ela vai ser 100% compatível com os MSX, com todos os MSX possíveis e imagináveis ao qual ela possa ser executada. Ou seja, vai ter gente com trabalho pra caramba. Fantástico. Eu acho que esse da BIOS vai ser divertido, viu? A galera que não tem TV de casa faz chamada direta em vez de usar a JAM, né? A cable. Cara, isso vai ser divertido. César, posso contar, antes de a gente falar de encontros, posso falar de umazinha que eu acabei de descobrir no MSX.org? Opa, nós, hein? Fala aí. Atualização do firmware para o MSX Zona Chip. Atualização para a versão 3.0. Para quem não sabe, o MSX Zona Chip, a gente falou muito dele no episódio 8. Existe o trabalho de um italiano que tem pego o código FPGA dele, do Zona Chip, e tem reescrito e tem trabalhado esse código para aperfeiçoar o computador. Então, a atualização, acho que a 2.2 foi a última que eu coloquei no meu Zona Chip, e permitiu, por exemplo, ele operar com o modo turbo 12 MHz. Ele ainda saiu a atualização 2.4, que eu não acabei colocando por falta de tempo, e agora saiu a 3.0, que uma das coisas que ela colocou me tornou assim, já me fez baixar e me pensar que já vou sair correndo para fazer, porque ele conseguiu colocar, não sei se completa, mas conseguiu transformar o micro CG de operar agora como um MSX2 Plus. Isso era uma coisa que todo mundo dizia que talvez fosse impossível, porque o chip, o Altera Cyclone do Zona Chip, não tinha espaço, não tinha porta-lógico bastante para isso, mas ele disse que conseguiu. Então ele conseguiu implementar a princípio 2+, nele ele acrescentou mais algumas coisas como módulos, questão do kanji, melhorias na questão de kanji, a questão do pressionar o botão de reset para hard reset ou fast reset, algumas coisas que ele implementou, para melhorar a leitura do cartão de memória, alguns probleminhas, questão dos LEDs. Curioso que tudo começou com uma modificação que ele fez, que a sequência dos LEDs no micro passava em acendendo e apagando, iam da direita para a esquerda e vice-versa, iam voltando. Qualquer semelhança com o kit do seriado da Super Máquina não é mera coincidência, ele fez de propósito. Mas depois ele começou a melhorar algumas coisas, começou a acrescentar coisas no projeto, layout de teclado e mais algumas coisas que ele colocou e otimizou o código. Inclusive o professor no comentário na notícia dizendo até onde ele deve levar o Zona Chip. Turbo R, gráficos 9000, MSX3, não sei, mas eu já tratei de baixar e assim que acabar de gravar eu vou pegar o cartão e vou mandar atualizar. E o interessante, você atualiza no próprio MSX. Tem um software, uma aplicaçãozinha, você bota lá o firmware, executa e ele mesmo atualiza. Eu já vou sair daqui para atualizar, gente. Depois eu conto para vocês o que aconteceu. Tá certo. E agora a gente começa a falar de encontro, né, no Brasil. Sim. Tem coisa pra caramba disso. Sim, a gente tem que falar, acho que 3 encontros. 2 já aconteceram e um tá pra acontecer, né, no momento que a gente grava. O primeiro encontro a gente pode falar é o encontro do canal 3, né? Aliás, tem pessoal que tem de foto, viu? Um abraço pro Robson França. Sim, um abração pro Robson, nosso chapa da turma da MSX. Eu dei uma pesquisada na internet, achei algum material cai logo no site dele. Ele comentou sobre a questão do encontro. O encontro do canal 3 foi no final de semana do dia 14 de maio de 2011. Foi realizado
localizado no edifício onde mora um dos membros, e eles fizeram com entrada, cobraram entrada anteriormente, comida e bebida liberada, espaço para amigos, ficou dentro de regras rígidas que eles colocaram, da forma como deveria ser, e o Robson comentando da presença do pessoal, então elogiando, por exemplo, a questão da comida, os games, a privilégio aos clássicos, até falou, nada de Xbox 360, PS3 ou Wii, então aqui nós falamos de clássico, trataram os clássicos, pessoal que levou equipamento para vender, visita dos amigos, da turma presente, das pessoas conhecidas que foram ao encontro, então que ele gostou muito, estava um encontro muito bom nível, muito equipamento, e em homenagem ao Dorian, que era um dos colecionadores muito ativos e infelizmente veio a falecer surpreendentemente no ano passado. E ele colocou no álbum dele do Picasso, ele colocou um bocado de fotos, então tem fotos, por exemplo, com MSX2 da Sony, Mega Drive, X68000, tem fotos gerais do local, um campo bem amplo, bem aberto, muito material à venda, o modem da Tectoy, por exemplo, Meganet, muita coisa, um espaço muito bacana. Gente, dá até recorde da CCE. Nossa, tem um Atari 2800, cara, que era o Atari 2600 feito no Japão, tava lá. Cartucho do Pitfall 2 pra MSX, em fotos aqui. Neo Geo AES, Master System, Game Box. Nossa, Neo Geo com aquele cartucho que parece um livro, uma caixa de DVD, cada de coisa aqui. Um Commodore CD-TV, nós comentamos dele nesse episódio. Tem um Commodore CD-TV exposto lá, com o monitor do Commodore, com um 1084S. Você não basta simplesmente rodar, né? Tem que ter o pacote completo. Sim, tinha um Vectrex, o pessoal jogando no Vectrex, vários Ataris, Atari ligado em monitor, muita coisa interessante de se ver. Além desse encontro que houve, vai ter um encontro do pessoal do Vídeo Magia em julho. Eu tava conversando com um amigo que é também colecionador, ele tá me dizendo, vai ser em São Paulo. Esse tem bastante coisa. Nossa, tem uma caixa do Halo 2600, Halo 2600. Eu não sei, obviamente deve ser uma brincadeira, né? Nem que fizeram Duke Nukem Forever pra Atari 2600, né, César? Pois é. Fizeram um Halo pra Atari 2600. Não, tem sim. Falei besteira. Tem sim. Eu vi, portaram. Tem um grupo de desenvolvedores que a gente chegou a comentar uma vez. Um grupo de pessoas desenvolvedores que estavam fazendo versões. E, gente, tem umas fotos ótimas. Bom, eu não sei onde foi o evento, mas parecia ser um espaço bem grande. Sim. É um espaço bem grande. Enfim, se o Robson estiver ouvindo, por favor, descreva o espaço pra gente. E tem, inclusive, fotos aqui que aparecem aquele ao qual será o nosso primeiro entrevistado no Recomputaria, né? Não vamos falar, manter o segredo. Vou falar. Mas ele tá algumas das fotos ele tá lá. E tem uma foto aqui que tem um bolsa de Space com os 4 inimigos de Space Invaders bordados que eu já quero. Primeira, alguém, por favor, se vire, eu quero uma bolsa do ar, tá? Opa, também. Gente, Mega Drive portátil, nem lembrava que isso existia. É verdade. Muita coisa. Um Game Box, cara. Muita coisa interessante apareceu. Muito legal. Um abraço pra todo mundo do Canal 3. Vamos ver se um dia a gente consegue trazer alguém do Canal 3 pra conversar com a gente. Pois é. Aliás, foi um puxão de orelha o pessoal do Canal 3. Poxa, quando fizer encontro assim, avisa pra gente pra divulgar. Se avisar com uma certa antecedência, a gente dá um jeito de ir. A gente tenta entrar aí, às vezes com alguma coisa pra gente entrar como imprensa credenciada. Acho que pelo menos pra gente poder participar aí, assim, a gente não só pra cobrir o evento, tirar fotos, pra poder divulgar aqui no podcast, mas também pra participar, né? Porque a gente gosta pra caramba desse negócio. Como vocês já devem ter notado. Bem, além dos encontros desses, do Vídeo Magia, que vai ser em julho, do Canal 3, que foi agora, no final de semana anterior, no dia 7 de maio, foi feito o primeiro encontro, o primeiro MSX Baixada, ou MSX Zen, ou Encontro no Cafofo do Azama, entendam como quiserem. O dono disse que é o primeiro MSX Zen. Então, como ele é o dono da casa, a gente não vai pegar e discordar. O Ricardo Oazen, da Tecnobytes, promoveu um encontro do pessoal de MSX na casa dele, na cidade de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, e nas palavras do Rogério Bellarmino, seu sócio e amigo de longa data, eu nunca vi tanta gente aqui dentro do laboratório do Oazen. Deu 15 pessoas que estiveram, foi um encontro muito legal. Quem quiser tem as fotos lá no site do MSX Rio. Agradecer ao Daniel que cedeu as fotos, agradecer ao Edson e outros que forneceram fotos também do encontro. Dizer que o pessoal levou micro, o pessoal consertou, começou o dia recuperando um Turbo R, salvando um Turbo R que estava morto. Teve a presença do nosso amigo Alexandre Souza, do Tabajara. Ele colaborou com seus equipamentos, levou um osciloscópio, analisador lógico. Enquanto começou tipo 10 horas da manhã e 11 horas da noite a gente estava saindo da casa do Oasis
Ozen, depois de termos salvado um Turbo R, ter regravado a ROM do meu Frankenstein, do meu Philips, agora ele tá com a ROM mais próxima do original, temos consertado equipamento, feito expansão de memória no Sanyo, que o Daniel levou, o projeto Márcio, junto com o André Tavares, começaram a fazer a atualização de uma Music Model da Philips para ficar padrão MSX áudio, segundo a especificação que o próprio Frizz, que nós comentamos recentemente, levantou. Foi muita coisa, muita conversa. O Asen demonstrou uma coisa que criou um burburinho na lista de MSX, que ele demonstrou uma Maper, uma memória Maper para MSX1, que funciona no MSX1 sem ter que modificar a BIOS do MSX1. Normalmente todas as expansões de memória para MSX1 necessitam que você tenha que modificar a BIOS para poder usar a Maper. Essa dele não. Então, ele demonstrou e ele pegou o MSX1, botou uma Maper, botou uma IDE, carregou DOS2, ligou e leu e acessou. No MSX1, acessou uma partição com diretório, acessou um cartão de memória, um cartão SD, acessou, leu o conteúdo do SD, salvou e mexeu, manipulou no MSX1. Isso causou um burburinho, um monte de gente falou, e foi uma conversa muito gostosa, muito bacana. O Asen ficou tão empolgado, gostou tanto, que já tá promovendo outro encontro em junho. E eu até comentei com ele, falei recentemente, Asen, mas a gente já vai ter MSX Rio em junho, por que você não empurra esse encontro pra julho? Ele, não, MSX Rio e MSX Rio. Aqui é diferente. Este é um lugar sagrado, um lugar de recuperação, restauração e cura de MSX feridos. Depois dessa, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? E quem tiver interesse de ir, entre em contato, a gente não tá divulgando muito, porque o encontro é dentro da casa de uma pessoa, então não é um local público, mas se tiver alguém interessado, entre em contato, procura que a gente conversa, passar a ver essa disponibilidade pra poder ir. Foi muito divertido mesmo. E esse caso vai acontecer depois da nossa gravação, não foi mas já aconteceu, se vocês estiverem ouvindo isso. No dia 22 de maio, aconteceu um outro encontro, mais ou menos nesses mesmos moldes, só que em São Paulo. O Tabajara, o Alexandre Souza, ele tá morando em São Paulo, então ele veio, naquele final de semana, ele veio pra ver a mãe. A mãe dele é moradora do Rio de Janeiro, moradora na cidade de Nilópolis. Ele veio visitar a mãe, por conta do Dia das Mães, né? Afinal das contas, nós temos mãe, e se a gente ele conseguiu dar uma fugidinha, mas antes de visitar a mãe, ele foi pro encontro. E ele 22 fez um encontro agora no dia 22 de maio, na casa dele, lá, como ele anunciou, será o Taba Open House 2011. E ele vai estar realizando um encontro lá, o pessoal tá indo pra mexer comigo também, no mesmo esquema. E o Tabajara esteve conversando comigo, tem outras ideias aí, gente com quem ele tá trabalhando, que tá empolgado com esse X, tem outras coisas que estão surgindo aí de hardware, então espero que vão aparecer coisas bem bacanas. Bem legal de ver essa sacudida da comunidade. O pessoal tá assim, eu acho bem bacana que de tempos em tempos parece que a coisa vai murchando e gente vai saindo, gente vai abandonando, parece que a coisa tá murchando, de repente surge alguma coisa que sacode todo mundo, remexe o pessoal, e aí o pessoal vai, se empolga, começa a aparecer, vamos também, gente nova se aproxima, procura o que tem de novo, começa a se informar. Essa renovação é muito bacana de quando acontece. E é curioso que eu vejo de tempos em tempos está acontecendo. E é muito legal, particularmente, vamos dizer, o pessoal de hardware voltando a criar coisa nova. Isso é muito legal. O Asa, em particular, ele tá muito empolgado. Além da placa de rede, ele tá com outros projetos, outras coisas interessantes aí para MSX que ele quer montar. Algumas, inclusive, ele quer autorização, conversar com o projeto, se ele tem autorização para montar, para poder fazer e vender. Não só ele, mas tem outras pessoas aí desenvolvendo coisas de hardware para MSX novas e muito interessantes. É claro que na contrapartida precisamos de gente para trabalhar com software. Tá faltando gente para desenvolver. Então, mas tem algumas coisas demonstradas aí por ele. Eu não sei se eu comentei. Acho que eu comentei quando a gente falou do MSX Rio do ano passado. Mas uma vez mostrou um pouco da ideia do projeto dele de botar um MSX, que ele ligou um MSX e um Master System, e o MSX controlou o Master System e ele acessou a memória do Master, fez alterações em tempo real na memória, pausou o jogo e tirou proveito dos recursos ali, fazendo algumas coisas com o Master, o que dá margem a algumas ideias que ele tem aí para pregar no futuro, inclusive no projeto dele, que sim, vai sair, a VSU, ele já fechou o projeto. Tem muita gente que fala da VSU, que não sai do protótipo. Ele fechou o projeto, já está designado exatamente o que ele quer que tenha o projeto, ele só está levantando a questão de custos para anunciar preço e começar a venda. Então, galera que quer uma VSU, já vai guardando seu dinheiro. O Asa está vendo, inclusive, a possibilidade de fazerem o pagamento em cartão de crédito, parcelamento em até 3 vezes sem juros. Então, quem tiver afim da VSU, já vai guardando um troco aí no cartão. Nem acho que é isso tudo. Olha, tem um que vai aparecer daqui a uns 2 episódios. Tem outro que vai ganhar um episódio próprio, né? Gente, vocês estão cansados de ouvir a gente, né? Tá cansado. Se a gente fala... Tem tanta notícia pra falar, né, César? Não tem jeito, né? Tem que falar, né? Não, eu fico feliz. Uma das nossas preocupações quando parte de notícias foi se a gente teria tanta notícia suficiente pra levar uma sessão própria. E aí, a gente vê no final das
das contas, tem muito mais coisa do que a gente vem pensar. Gente, em todas essas notícias que nós lemos, que nós comentamos, e se deixar, a gente não tem que deixar notícias de fora, né? Tem muita coisa que a gente precisa ter colocado. Por exemplo, a gente não citou os participantes do MSX Lab, nós já comentamos isso, já tem muita coisa. Então, a gente pode garantir que na próxima sessão de notícias a gente vai ter muitas notícias legais. Ah, com certeza. Acho que é isso, então fechamos? Tá fechado. Então, beleza. Gente, a vocês que nos ouvem, mais uma vez, nosso muito obrigado. Agradecemos todos os comentários, todos os elogios, críticas construtivas, puxões de orelha com jeito, trechos de código em Assembler enviados. Quem tiver uma crítica destrutiva, faça o favor de enviar para /dev/null. Mais uma vez, comentem, enviem mensagens pelo Twitter, enviem e-mails. Se quiser mandar uma carta impressa na sua Praxis 20 da Olivetti, ligada no seu micro por aquelas plaquinhas, entre em contato e a gente dá o endereço postal. Então, a todos vocês, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E queremos ouvir as opiniões e o que vocês têm achado, seus comentários. Não esqueçam, né? Aquilo que a gente sempre fala, seu comentário é o nosso salário. Não só seu comentário é o nosso salário, como a partir dos comentários tem saído coisas muito interessantes na nossa sessão de comentários. Sim, sim. Enfim, tá? Aquele abraço, né? Abraço. Então, povo, até. Tchau.